Hello guys, my name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre revisão. Lembra que nós estamos trabalhando nessa semana de revisão? Então hoje é a nossa revisão 2, ok? Vamos continuar revisando alguns dos conteúdos que nós aprendemos aqui durante as nossas videoaulas, certo? E para a gente iniciar, vamos falar um pouquinho sobre countable versus uncountable nouns. Vamos falar sobre os substantivos contáveis e incontáveis. Estão lembrados? Lembra quais são as regrinhas? Como identificar o que é contável e o que é incontável? Então vamos relembrar aqui de forma breve esse conteúdo, certo? Acompanhem comigo aí na tela. Então nós temos o quadro que mostra algumas diferenças entre os countable and uncountable nouns. Então, os substantivos contáveis são aqueles substantivos que têm uma forma plural e uma forma singular, ou seja, você pode usar esse substantivo no plural, no singular, mas você também pode usar qualquer número para designar esse substantivo. Por exemplo, aí tem um exemplozinho embaixo. One pair, uma pera. 5 pairs, 5 peras. Então, tudo bem se você usar no singular ou no plural. Já o uncountable nouns, os substantivos incontáveis, têm esse nome justamente porque eles não têm plural, porque você não pode contar. Exemplo, some water. Água é um substantivo incontável, então eu usei aí um quantificador, que é o some, que significa algum ou um pouco, para designar essa água, certo? Então, como nós aprendemos, a gente não pode contar. Aí entra o papel dos nossos quantificadores na hora de contar um substantivo incontável. Lembram, né, que a gente viu? E a gente vai relembrar hoje também. Então, vocês precisam só ter atenção a isso, de que os substantivos contáveis a gente pode usar no singular e no plural, e os substantivos incontáveis são aqueles que nós não podemos contar, ok? Agora, como que a gente vai contar um substantivo que eu não posso contar? Tudo bem, água eu não conto, mas quando eu vou comprar, eu preciso de especificar uma quantidade, né? Como é que eu faço isso? Quem vai ajudar a gente são os nossos quantificadores. E nós temos quantificadores, os quantifiers, tanto para contáveis quanto para incontáveis. Observem comigo aí na tela e vamos relembrar esse conteúdo. Então aí no quadrinho do countable, que é o contável, a gente tem as duas palavrinhas que nós podemos usar para contáveis, que é o a e o an. A e an, pessoal, os dois significam um ou uma, tanto faz, um ou uma. Qual é a diferença? É que eu vou usar o a antes de substantivos que começam com consoante e eu vou usar o an antes de substantivos que começam com vogal. Então, toda vez que vocês virem o a ou o an na frente do substantivo, saibam que ele vai significar ali um ou uma, essa quantidade do singular, ok? E como é contável, esses são os quantificadores que a gente usa, além dos numerais, né? Você pode usar o um ou uma no formato do a ou do an, ou qualquer outro número. Já nos incontáveis, a gente usa os nossos quantificadores, né, que vocês estão observando aí. Esses quantificadores são extremamente importantes. Por quê? Porque são eles que vão receber o número. O nosso substantivo incontável, ele não pode ser contado, claro. Exemplo, chocolate. Em inglês, chocolate é um substantivo incontável. Eu não posso dizer 2 chocolates, 3 chocolates. Mas eu posso contar a barra. E a barra é o meu quantificador. Então, ao invés de eu dizer me dê 2 chocolates, que não está correto, eu vou dizer give me 2 bars of chocolate. Me dê 2 barras de chocolate. Aí, sim, a gente pode contar o quantificador, certo? Então, é por isso que eles são importantes. Olhem aí comigo alguns desses quantificadores dos substantivos incontáveis. Então, nós temos a bar of, que é uma barra de, a can of, uma lata, a slice of, uma fatia, a bottle of, uma garrafa, a carton of, uma caixa, aquelas caixinhas longa-vida, a glass of, um copo de, a cup of, uma xícara de. Então, todos esses substantivos, esses quantificadores aí, pessoal, eles estão iniciando com a ou com an. Lembra que o a ou an significa um ou uma? Pois é. Vocês podem trocar o a ou an por qualquer outro numeral que você quiser. Aí a gente tem a bar of chocolate, uma barra de chocolate, 4 bars of chocolate, 4 barras de chocolate, por exemplo, ok? Então, eles são importantes por isso, porque a gente
conta os quantificadores e não o substantivo incontável. E só para lembrar para vocês aí no quadrinho vermelho, que está aparecendo para vocês na tela, esse quadrinho vermelho mostra um ponto importante, que é as palavras que nós usamos tanto para contáveis quanto para incontáveis, que é a lot of or lots of, que significa muito. Tanto a lot of quanto lots of eu posso usar para contáveis ou incontáveis quando eu não quero especificar a quantidade que eu estou falando. E por falar sobre não especificar a quantidade, nós temos sim aqueles quantificadores específicos de quando nós não queremos falar da quantidade. A gente quer lançar uma quantidade aleatória aí. Vamos relembrar? Então, para fazer a pergunta, observem aí na tela. Para fazer a pergunta de substantivos contáveis e incontáveis, a gente tem duas expressões diferentes. Para substantivos contáveis, para fazer a pergunta sobre quantidade, nós vamos usar o how many, que significa quantos ou quantas, ok? How many a gente usa para contáveis. E para incontáveis, nós vamos usar o how much, que também significa quantos ou quantas, porém a gente usa para falar de coisas incontáveis. A resposta, pessoal, a gente pode usar as mesmas três palavrinhas. A gente vai usar o some, o any ou o no. Todas essas três palavrinhas são para não especificar uma quantidade. Então, eles vão significar, assim, algum, um pouco, dependendo do que você está falando. A diferença entre essas três palavras é onde vocês vão usar. Em sentenças positivas, vocês vão usar o some. Em sentenças negativas, vocês vão usar o any. E em sentenças negativas com o verbo positivo, vocês vão usar o no. Se vocês ainda têm dúvidas sobre esse conteúdo, voltem lá na nossa aula que nós tivemos, a nossa videoaula, né? Está disponível na nossa plataforma Eduque. Assista novamente e, se necessário ainda, faça mais pesquisas sobre o conteúdo, ok? Bom, ainda temos as perguntas, né, para falar sobre quantificadores, não, sobre substantivos contáveis e incontáveis. Lembra que nós acabamos de ver agora que existe uma expressão certa para a gente falar sobre quantidade? Para substantivos contáveis, nós vamos usar o how many. Para substantivos incontáveis, nós vamos usar o how much. Então, lembrem-se dessas expressões porque elas são importantes, né? Quantos ou quantas. E na resposta, vocês podem usar todos os quantificadores que nós aprendemos e a gente acabou de revisar aqui, ou vocês podem usar o many para substantivos contáveis, que significa muito, o much para substantivos incontáveis, que significa muito também, e aí ele não vai especificar exatamente a quantidade, né? Ou um outro quantificador, ok? É isso. Então agora, para a gente relembrar melhor ou fixar melhor esse conhecimento, vamos fazer um exercise que vocês já fizeram e a gente vai relembrar agora. Observem comigo aí na tela. Descreva as quantidades dos substantivos abaixo. Então, antes da gente pensar em descrever essas quantidades, pessoal, nós precisamos lembrar se esse substantivo é contável ou não. Então, na letra A, nós temos uma pen, uma caneta. Caneta é um substantivo contável ou incontável, hein? Na letra B, chocolate, chocolate, substantivo contável ou incontável? E na letra C, eggs, são ovos, contável ou incontável? Espero que vocês tenham lembrado aí, porque nas nossas aulas nós vimos uma lista com esses conteúdos, com esses substantivos, né? Se eram contáveis ou não. Então vamos ver como é que fica a resposta aí. Pen, caneta, substantivo contável. Porém, aí na imagem eu só tenho uma, então a pen, uma caneta. Na letra B, chocolate, nós até vimos hoje que chocolate é um substantivo incontável. Então, eu não posso usar two chocolates, por exemplo. Porém, eu posso usar um quantificador e é isso que tem na resposta aí para vocês. 2 bars of chocolate. 2 barras de chocolate. E na letra C, eggs, ovos também são substantivo contável. Então, eu tenho aí a quantidade, tenho 4, então 4 eggs, ok? Tranquilo, né, pessoal? Ficou claro, certo? Então, tudo bem. Esse conteúdo, acredito que vocês já ficaram aí bem relembrados de tudo que a gente aprendeu. Mas nós também aprendemos nas nossas aulas sobre o Simple Past. Lembram? A gente até falou um pouquinho sobre o Chester, nós vimos um texto falando sobre ele. Então, vamos relembrar um pouquinho, de forma breve, as regras do Simple Past. Acompanha comigo aí. Então, o Simple Past é aquele tempo verbal, passado simples, que é utilizado para expressar hábitos ou ações que
que aconteceram no passado e não podem mais ser modificadas. Então, ações no passado que aconteceram e a gente não pode mais mudar isso. Exemplo, I watched a movie yesterday. Eu assisti um filme ontem à noite. Esse é um evento que está no passado. E aproveitando o exemplo aí, observem que no final do verbo watch, nós temos o ED no final. Falar em ED lembra o que para você? Verbos regulares. Se foi isso que você falou, acertou, né? Nós vimos que os verbos no Simple Past, eles podem ser divididos entre verbos regulares e verbos irregulares, né? Se o verbo é regular, significa que você vai usar o ED no final e ele vai virar passado. Se o verbo é irregular, ele é um verbo que vai mudar a pronúncia, que vai mudar a escrita e que nós não temos regra nenhuma para seguir. Portanto, vocês precisam aprender como esses verbos ficam no passado, certo? Ainda falando sobre o Simple Past, a gente viu agora sobre essa questão de verbos regulares e irregulares. Mas e para fazer as perguntas em inglês no Simple Past, como é que fica? Observem comigo aí na tela e vamos relembrar. Então, quando nós fazemos perguntas em inglês, nós vamos usar o verbo auxiliar. Ele é extremamente importante, pessoal, na hora da gente fazer uma pergunta. Por quê? Porque quando você olha para a pergunta, observem esse quadro aí no meio. Ele está dizendo, Did you study yesterday? Mesmo sem saber o que essa pergunta está dizendo, mas se eu observo esse verbo auxiliar no início da pergunta, eu já sei que está no passado, certo? Porque o did é o verbo auxiliar do passado. Então, nós vamos usar o did para fazer a pergunta. Na hora de dar a resposta, nós temos resposta curta, que vai ser sempre igual. Yes, I did, no, I didn't. E na resposta longa, você tem que usar o seu verbo no passado, ok? Depois vocês podem assistir a aula lá para relembrar esses detalhes. Ainda falando sobre o Simple Past, vamos também falar sobre o verbo to be. Lembra que o verbo to be é um verbo irregular? Porque na hora de passar ele para o passado, ele vai ficar de forma irregular. Ele vai mudar a escrita e a pronúncia. Então, o verbo to be no passado pode ser was ou were. Dependendo da pessoa de quem você vai falar, você vai colocar esse verbo na forma que ele deve ficar, que é apropriada à pessoa. Como vocês observam aí, para cada pessoa tem uma conjugação diferente e essa conjugação não muda, certo? Então, aí está as conjugações do verbo to be, que é irregular. Para finalizar, vamos fazer um exercising para fechar aí esse conteúdo. O nosso exercising vai trabalhar com o Simple Past, que a gente acabou de ver, claro. Então vamos lá. O exercising diz: Give short answers to the following questions. Dê respostas curtas para as seguintes perguntas. Então na letra A, Did you like the English class? Você gostou da aula de inglês? Letra B, Did she study for the test? Ela estudou para o teste? E na letra C, Did they travel last year? Eles viajaram no ano passado? Lembra da resposta curta, pessoal? Ela é uma das respostas mais fáceis da gente dar e também na hora da conversação ela é a forma mais natural também de se falar, né? Porque ela é curta. Então, vai ficar fácil porque é sempre do mesmo jeito. A única coisa que vai alterar na sua resposta é o pronome. Vamos ver a resposta juntos, então? Na letra A, eu estou fazendo uma pergunta para você. Did you like the English class? Você gostou? Yes, I did. No, I didn't. Sim, eu gostei. Não, eu não gostei. Na letra B, ela. Did she study? Ela estudou? Yes, she did. No, she didn't. Sim, ela estudou. Não, ela não estudou. E na letra C, did they travel? Eles viajaram? Yes, they did. No, they didn't. Então, sempre da mesma forma, ok? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não esqueçam de acessar nossa plataforma Eduque para mais aulas e outras informações. See you next class!